Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto aí bem relevante, que são as posições relativas de duas retas. Sou o professor Marcos, matemática, e peço a vocês que ainda não se inscreveram no canal para se inscrever, para poder estar recebendo aí, né, novos vídeos. Então vamos aí à explicação. Vamos lá. Posições relativas de duas retas. Dadas duas retas R e S do plano cartesiano, apenas três possíveis posições relativas entre elas. Então, vamos saber quais são essas três possíveis relações entre elas, né? As retas. Né? R e S são paralelas distintas, não possuem ponto em comum. R e S são concorrentes, possuem um único ponto em comum. R e S são paralelas coincidentes, possuem infinitos pontos comuns. Duas retas coincidentes são, na verdade, a mesma reta. Né? Falando assim, parece bem confuso, tal, né? Mas vamos ver como que funciona aqui no gráfico. Então, ele falou lá de duas retas, né? Eu vou colocar aqui novamente. Quando elas são paralelas e distintas, elas não possuem ponto em comum. E a gente verifica aqui que nós temos duas retas paralelas, uma do lado da outra, e elas são distintas. Por quê? Porque elas não possuem ponto em comum, ou seja, uma reta não cruza com a outra. E aqui, ó, nós temos R e S são concorrentes, possuem um único ponto em comum, então elas são concorrentes aqui, tá vendo? E possuem esse único ponto aqui em comum. E aqui nós temos que R e S são coincidentes, possuem infinitos pontos comuns. Quando as retas são paralelas coincidentes, significa que uma reta está por cima da outra. São a mesma reta no caso, na verdade. Por isso que ela possui infinitos pontos em comuns. Então, porque uma reta aqui, ela está uma sobreposta à outra. Então, vamos lá então. Duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, possuem a mesma inclinação. Então, quando duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, elas possuem a mesma inclinação. A gente vai estar vendo isso um pouquinho mais aqui embaixo. Assim, ou elas são paralelas distintas ou são paralelas coincidentes. Quem vai decidir isso é o coeficiente linear, a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y. Vou estar até mostrando aqui, para a gente ver como que funciona. Que está falando desse ângulo aqui, olha. Desse ângulo e desse ângulo aqui, que corta o eixo y. Se as duas retas possuírem coeficientes lineares, está se referindo a esses ângulos aqui, distintos, então as retas são paralelas distintas. Se as retas possuírem o mesmo coeficiente linear, está falando desse aqui, então as retas são coincidentes, né? As retas são coincidentes. Voltando aqui. E duas retas que possuem coeficientes angulares diferentes, coeficiente angular está se referindo a esse coeficiente aqui, olha. A esse. Angular é o coeficiente que forma com o eixo x. E o linear é o ângulo que forma com o eixo y, tá? Então, se duas retas possuírem coeficientes angulares diferentes, são concorrentes. A figura a seguir representa as três possíveis situações, ok? Olhando assim, parece que é meio assim complicado, mas na prática a gente vai ver que não é complicado, é bem simples e a gente consegue fazer de maneira assim bem tranquila. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, aqui eu separei três exemplos aqui, no caso, A, B e C, né? Então, vamos lá. Determine a posição relativa dos seguintes pares de retas. Então, nós temos aqui os pares de reta. Letra A, letra B, letra C. Vamos começar pela letra A. Então, vamos para a resolução. Em cada uma das alternativas, devemos isolar o y para determinar o coeficiente angular linear. Então, vamos resolver a letra A. Então, a letra A nós temos aqui, ó, a reta. Essa reta aqui está na equação geral dela, tá? Está no formato geral. Nós temos 3x mais 6y menos 7, que é igual a zero. E a outra reta, menos 2x menos 4x mais 5, que é igual a zero. Então, vamos lá, então. Então, aqui eu separei, né, as duas retas, e agora vamos isolar o y, então. E como que a gente faz? A gente faz da seguinte maneira. A gente deixa só o y do lado esquerdo, né, antes do igual, e os outros aqui, ó, os outros valores, eu passo para o lado de cá. Lembrando, quando você troca um valor, né, de lado, automaticamente ele troca de sinal.
Então, o sinal dele aqui, olha, no 3 aqui, ó, não tem nada, mas nós sabemos que o sinal dele é mais. Então, passou para cá, menos. O 7 aqui no caso, o sinal dele é menos, passou para cá, mais, ok? E aqui a mesma coisa, a gente vai isolar o y, nós vamos deixar aqui, olha, esse aqui, olha, o 4y do lado de cá. O 2x que era menos, passou para cá, não tem aqui, mas a gente sabe que é mais. O 5 que era mais, passou para cá, menos, ok? Então, quando troca de lado, troca de sinal. O próximo passo agora é a gente colocar aqui, olha, o 6 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, eu coloquei aqui, ó, dividindo. Menos 3x dividido por mais 6. Na verdade, nem necessitava de ter colocado esse mais 6 aqui não, mas quem quiser colocar, pode. E aqui nós temos mais 7 sobre 6. Vamos fazer a mesma coisa com a outra equação. Aqui nós temos o menos 4, ele passa para cá dividindo. E ele não troca de sinal, não, ele passa com o mesmo sinal. E aqui é a mesma coisa, ok? Então ficou mais 2x sobre menos 4, menos 5 sobre menos 4. Aí agora nós temos que fazer aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, menos com mais dá menos, 3 vezes x sobre 6. E aqui já está mais mesmo, então 7 sobre 6. Do lado de cá nós temos mais com menos vai dar menos, e menos com menos, mais, ok? Então, aqui dá para simplificar, olha, 3 sobre 6 dá para simplificar todo mundo por 3. Então, simplificando aqui todo mundo por 3, nós teremos aqui, né, se a gente cortar aqui, ó, simplificar todo mundo por 3, a gente iria ficar aqui com 1 e aqui 2. E aqui também dá para simplificar todo mundo por 2. Simplificando aqui todo mundo por 2, nós ia ficar aqui com 1 sobre 2. Então, aí vocês notaram aqui que o coeficiente angular, que é o que acompanha a letra x, vai ficar igual, porque ó, 1 sobre 2 e aqui 1 sobre 2. 1 sobre 2 é meio, né? Então, você tem R$1 dividido por 2 pessoas, vai dar 50 centavos para cada um. Então, o coeficiente angular é esse camarada aqui, ó, que acompanha o x. E o coeficiente linear é o outro que sobra, ok? Então, aqui nós temos aqui, ó, da primeira reta, o coeficiente angular deu menos 0,5. E aqui o coeficiente angular também deu menos 0,5. Então, quando o coeficiente angular das retas são iguais, significa que elas são paralelas. Então, quando o coeficiente angular eles são iguais, significa que as retas são paralelas. Agora, eu tenho que descobrir se essas retas são paralelas distintas ou coincidentes. E como que eu faço isso? Olhando esse valor aqui agora do coeficiente linear. 7 sobre 6 é diferente de 5 sobre 4. E aí a gente conclui o seguinte, que observe que as duas retas possuem o mesmo coeficiente angular. Portanto, são retas paralelas. Que nós vimos lá, que o coeficiente angular deu quanto? Deu menos 0, né? O coeficiente angular linear, o coeficiente angular aqui das retas paralelas deu menos 0,5 vezes x, ok? Então, isso garante que essas retas são paralelas. E aqui nós temos agora, vamos agora decidir se são coincidentes ou paralelas distintas. E nós vimos lá que a reta é o quê? Paralela distinta. Por quê? Porque o coeficiente aqui, ó, voltando aqui, o coeficiente aqui, ó, linear, são diferentes. Então, se eles são diferentes, as retas, vou voltar aqui, as retas elas são distintas. Como os coeficientes lineares são diferentes, então as retas são paralelas distintas. Agora nós vamos para o exemplo B, aqui, ó. Nós temos aqui duas retas, né? E vamos ver qual que é a condição entre elas. Bom, aí que eu fiz, separei as retas aqui, né? E aqui, agora nós vamos isolar o y. Fazendo isso, nós temos que jogar o x aqui, olha, o sinal do x aqui, lembrando que o sinal do x aqui é mais, né? Passou para cá, ficou menos, né? O sinal do 3 aqui é mais, passou para cá, ficou menos. Mesma coisa aqui, ó, a gente vai isolar o 10y, né? O 5 aqui, x, que é menos, passou para cá mais, aqui não parece, mas tem mais. E o sinal do 15, que é menos, passou para cá, mais, ok? Então, e o que a gente faz agora? Agora, a gente vai
o número aqui que está multiplicando a variável, o y, ele desce dividindo. Então, menos 2 e menos 2. Ok? E a mesma coisa nós vamos fazer com 10. O 10 desce dividindo. Os dois termos, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a soma de sinais aqui. Nós temos menos com menos dá mais. Não precisa de colocar o mais aqui, mas a gente sabe que é mais. Menos com menos, mais. Vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Mas aqui, como já está tudo mais, não tem necessidade de fazer a regrinha de sinais, ok? Bom, aqui nós temos o seguinte, presta bem atenção aqui, ó. Nós ficamos com aqui, olha, o coeficiente, está um pouquinho torto aqui, ó. O coeficiente angular deu meio, né? E aqui o coeficiente linear deu 3 sobre 2. E como que eu consegui esse 3 sobre 2? O que eu fiz? Eu peguei esse 15 aqui, olha, eu dividi todo mundo por 5. 15 dividido por 5 é igual a 3. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, foi assim que eu consegui achar esse 3 sobre 2. Aí, nós notamos aqui que o coeficiente angular é 1 sobre 2 e aqui também é 1 sobre 2. Então, são iguais. Significa que as retas são paralelas. E o coeficiente linear é 3 sobre 2 e aqui também é 3 sobre 2. Então, elas são paralelas coincidentes, ou seja, são a mesma reta. Então, aqui nós temos, né, só para finalizar aqui, né, nós temos que 1 sobre 2 pode ser meio também, né, que é o coeficiente angular. Aqui 1 sobre 2 meio também. E aqui 3 sobre 2 é o coeficiente linear. Esse 10 sobre 15 sobre 10 aqui, a gente pode simplificar que vai transformar 3 sobre 2 aqui, né? Aqui vai transformar em 3 sobre 2 também, ok? Então, aí a gente nota aqui que, observe que as duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, tá vendo? O mesmo coeficiente angular, portanto, são paralelas. Então, isso garante que essas duas retas são paralelas, porque o coeficiente angular das duas são iguais. Vamos decidir se são paralelas coincidentes ou distintas. E nós vimos aqui que o coeficiente linear, eles são iguais também. Então, quando isso acontece, né, quando o coeficiente linear eles são iguais, a reta ela é paralela coincidente. Agora vamos para o último exemplo aqui. Nós temos as duas retas aqui, né? A primeira reta 3x menos y mais 6. A segunda reta x menos 3y mais 9. Ok? Vamos lá. Bom, aqui a gente separei as duas retas, né? Para visualizar melhor. Aqui vou isolar o y, né? Lembrando que quando a gente isola o y, a gente passa os outros valores para o outro lado. O 3 aqui, o sinal dele é mais, passa para cá, menos. O 6 aqui, o sinal dele é mais, passa para cá, menos, ok? Aqui o 3y eu isolei, o x aqui não tem nada, mas esse aqui é mais, passa para cá, menos. O 9 aqui é mais, passa para cá, menos, ok? Quando troca de lado, troca de sinal, tá? O próximo passo agora é dividir, né? Eu tenho que passar aqui na frente do y, não aparece, mas eu sei que tem o número 1, então vai ficar menos 1 aqui, menos 1 aqui, ok? E aqui nós vamos descer quem? O menos 3. Opa, coloquei o y aí, mas é o menos 3, tá bom? Deixa eu só apagar aqui, colocar de novo. Agora sim. Então, menos 3 aqui, ok? Então, agora a gente vai fazer a regrinha de sinais. Nós temos aqui menos com menos vai dar mais. Não precisa de colocar aqui. Quem quiser colocar, coloca. Menos com menos dá mais, tá aqui. E aqui nós temos menos com menos dá mais. Não precisa de colocar, mas quem quiser colocar fica a critério. E menos com menos dá mais. Esse mais aqui, ó, não tinha necessidade de colocar ele aqui também, ok? Então, aí nós temos aqui o seguinte, que o coeficiente angular vale 3. Esse aqui, olha. E o coeficiente angular desse aqui vale quanto? 1 sobre 3. Então, o coeficiente angular das duas retas são diferentes. Ok? Então, quando o coeficiente angular das retas são diferentes, ela é chamada de concorrentes, ok? Então, eu nem vou verificar o coeficiente linear, porque, aqui, olha, como os coeficientes angulares são diferentes, então a reta ela é concorrente, ok? Então, essas são as três posições relativas aí entre as retas, né? Vamos só relembrar aí. Elas podem ser paralelas distintas, né? Quando os seus coeficientes angulares são iguais, mas, porém, o coeficiente linear é diferente.
Elas podem ser paralelas coincidentes, quando o coeficiente angular e linear são iguais. E por último aqui, quando elas são concorrentes, quando os dois coeficientes são diferentes. Então, um grande abraço aí para todos, que vocês possam estar aí se inscrevendo no canal e que vocês possam estar aí compartilhando o vídeo para que outras pessoas também possam estar aprendendo. Um grande abraço a todos aí.